Olá, pessoas que habitam a internet, eu sou a Alice. E eu sou a Yara. E esse é o Mentes Devaneio. E pra quem pensa que a gente só assiste filme de terror, se enganou, porque hoje a gente tá aqui pra listar os 5 melhores filmes de romance pra gente. Se você não concorda, tudo bem, mas pra gente são esses daqui. Legal! E antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos e ajudar no desenvolvimento do nosso canal. E a gente não podia começar o nosso vídeo sem falar do clássico Diário de uma Paixão, que foi lançado em 2014 com a direção de Nick Cassavetes. E o filme vai se passar na década de 40, na Carolina do Sul, contando a história de romance entre o Noah e a Ellie. O Noah, ele é um rapaz mais simples, é um rapaz pobre e operário, enquanto a Ellie, ela é de uma família rica. E os dois vivem esse romance entre eles dois. Os dois vivem esse romance entre eles dois. Nossa. Tá bem certo, a gente compreendeu. Deixar mais específico. E E eles vivem esse romance, só que os pais da Ellie não concordam muito com isso, justamente pela diferença de classes. E até que o momento o Noah, ele é chamado para participar da Guerra Mundial. Ele é convocado pra servir na Segunda Guerra Mundial. Sim, porque é uma pessoa muito de honra, assim, ele foi convidado especialmente pra servir. Realmente não tá girando bem hoje. Enfim, ele vai pra Segunda Guerra Mundial, só que ele ainda tenta manter contato, enviando com ele várias cartas pra ele, só que ela acaba não recebendo essas cartas porque a mãe dela pega essas cartas. Aí, num dado momento, a Ellie acha que eles dois não tem mais nenhum tipo de romance, eles dois acabaram com isso e tudo mais. E ela tenta seguir a vida dela em frente. E alguns anos depois a guerra acabou, só que o Noah ainda não tinha voltado para a cidade onde ele morava. E a Ellie tentou seguir a vida dela mesmo, passando anos sozinha e sofrendo. Ela se tornou, se não me engano, enfermeira. E durante o trabalho dela atendendo os feridos, ela conheceu um outro cara, que agora ela está noiva e que a família dela aprova porque ele também é de classe social parecida com a dela. Só que aí, agora que ela já tá noiva, o Noah decide voltar para a cidade e reformar uma casa lá grande que ele tinha falado no tempo que ele namorava com ela, que ele ia construir, reformar, na verdade, aquela casa pra eles dois. E eu não sei porquê, isso aí é uma parte que eu me pergunto por que saiu no jornal. Acho que é porque ele ia vender, agora me confundi. Mas saiu no jornal dele reformando essa casa, e aí ela viu, desmaiou, que lembrou do amor deles, e aí ela ficou balançada. E aí vocês se perguntam se eles vão voltar ou não. O filme em torno vai girar dessa confusão, dessa fanfic gigantesca, mas é um romance, como a gente falou, muito popular, muito conhecido e muito famoso entre as pessoas, justamente por ter esses personagens com muita química e essa história muito dramática, na minha opinião. Sim, principalmente o final, que a gente não vai dar o spoiler, mas o final, ele é muito emocionante, a gente se envolve com os personagens, a gente gosta. E olha que a gente não é tão fã de romance, mas esse filme, ele me emociona. Ele não é decepcionante. Porque tem filme de romance que ele é meio chatinho, meio decepcionante, meio clichê. Quer dizer, esse aqui não deixa de ser clichê, mas ele é o início dos clichês. Sim. Os outros vieram dele. Meant for. Why didn't you write me? I waited for you for 7 years. I wrote you every day for a year. E o nosso próximo filme de romance é Uma Linda Mulher, que foi lançado em 1990 sob a direção de Gary Marshall. E aqui nesse filme a gente vai conhecer o Edward, que é um empresário muito rico, que é famoso por comprar empresas, dividi-las e revendê-las por preços maiores ainda. E onde ele chega em Los Angeles e acaba conhecendo a Vivian, que é uma menina que acabou indo pra lá também e virou prostituta sem uma casa. Ela foi atrás de um sonho, como muitas vezes a gente já viu, e acabou indo parar nessa vida meio que sem futuro. E aí ele se conhece, ele simpatiza com ela e faz uma proposta. Ele fala, ó, minha querida, eu estou aqui, vou passar uma semana nessa cidade. Você topa por não sei quantos dólares, que eu já esqueci quanto lá, me acompanhar essa semana inteira? Ela topou, foram pra lá e eles começaram a conviver e a se envolver, e disso nasceu um romance. Sim, esse filme também é bastante famoso entre as pessoas, justamente... toda hora ele tá passando em qualquer tipo de canal. E esse, eu acho que dentro desse daqui, eu acho que esse é o que eu mais gosto, justamente por fazer parte da minha infância, por mais que não fosse adequado. É verdade. Mas a história, ela é realmente muito bonita, emocionante e, de certa forma, não é tão clichê como hoje em dia seria. É, realmente. Stone Pictures presents Richard Gere, So what happened after? He climbed up the tower and rescued her. Julia Roberts, E o nosso terceiro filme da lista é Orgulho e Preconceito, que foi lançado em 2005 com a direção de Joe Wright. E esse filme vai se passar em 1797 com a história da família Bennet, que contém 5 irmãs junto com os pais. E a mãe delas tem uma fixação em querer que elas arrumem um marido que garante o futuro delas. Só que a Elizabeth, que é a irmã mais velha, a primogênita, não concorda muito com isso. Ela meio que sente essa pressão por parte da mãe, justamente para que ela garanta o futuro dela. Só que ela tem uma visão muito mais ampla. Tanto que é que eu acho que uma delas
Ela é uma das filhas que tem mais noção naquela família. E mais juízo. E o pensamento à frente do seu tempo. Sim, justamente porque ela não quer se dedicar ao marido, ela não quer viver a vida dela só pro marido dela. E quem apoia isso é o pai dela. E a cidade onde Elizabeth mora entra em euforia quando um jovem rico chamado Billy chega na cidade e decide oferecer um baile. E aí a mãe dela surtou, que ela falou, é a chance de casar minhas filhas com caras ricos. Não se conhecem, não tem mínima ideia de como vai se desenrolar isso, não. Mas tem que estar lá e não sabe nem se o cara ia gostar delas, mas enfim. Exatamente. E é nesse baile que a Elizabeth conhece o Darcy, que é o melhor amigo do Billy, que estava oferecendo o baile. E só que o Darcy, digamos assim, ele é uma pessoa um tanto tosca. De início, De início, porque ele é muito arrogante, ele não gosta da maioria das pessoas, ele é difícil de lidar. Uma das poucas pessoas que ele gosta é da irmã dele e do Billy. Tudo bem. Mas a Elizabeth se bate com ele lá e eles começam a trocar farpas, porque, assim como ele é muito arrogante, ela é muito orgulhosa e ela não gosta que tratem ela e a família dela com superioridade. E como o Darcy nota que a mãe dela é meio que desesperada por gente rica, ele taxa logo todo mundo da família como sendo desse jeito. E claro que a Elizabeth se ofendeu. E aí eles ficam nessa briga de gato e rato e ao mesmo tempo, tanto que eles brigam, eles se encontram e se conversam, e se conhecem. Vai formando aquele romance de amor e ódio. Exatamente. Coincidência? Acho que não! E esse filme, ele é baseado no livro da Jane Austen, que é Orgulho e Preconceito, que eu acho que é um dos livros dela que é mais conhecidos e é um dos que eu mais gosto. Tenho aqui, eu acho que eu vou comprar até uma nova versão, porque eu já li tanto aquela versão que eu tenho que ela já tá velhinha. Tá bom. E esse filme, ele é um dos mais conhecidos também, e fora que ele, entre esses daqui, ele apresenta aquela imagem, aquele visual clássico e bastante elegante daquela época, e eu acho que entre esses daqui ele é o mais bonito visualmente. Sim. Circumstances. From the first moment I met you, your arrogance made me realize that you were the last man in the world I could ever marry. E o nosso próximo filme é Moulin Rouge, Amor em Vermelho, que foi lançado em 2001, sob a direção de Baz Luhrmann. E aqui nesse filme a gente vai conhecer o Christian, que é um jovem escritor que acaba de se mudar para um bairro boêmio, quase não sai, de Paris. E aí ele tenta se adaptar à cultura, à sociedade de lá. E um amigo dele acaba apresentando ele ao Moulin Rouge, que é um cabaré que, digamos, é muito famoso lá. E que toda a cidade gira em torno dele e das pessoas que habitam lá. E lá dentro, ele é apresentado para o mundo de drogas, sexo, cancan, que é aquela dança que você não sabe, que as meninas balançam a saia e jogam a perna pra cima. Vou colocar uma partezinha aqui dela dançando pra vocês verem. E ele acaba conhecendo a Satine, que é a cortesã mais famosa da cidade. E ele fica literalmente apaixonado por ela. Só que o problema desse romance que eles dois vão desenvolver é justamente porque a Satine vai tentar fugir disso, porque ela tá presa numa relação comprada com o Duque, em que é incentivada pelo dono do cabaré, o Harold, que é justamente para que ela consiga salvar o local da falência. Aí o filme vai gerar em torno desse romance desses dois, ela dividida entre o amor da vida dela e entre essa relação justamente para ter o dinheiro para salvar o local. Sim, até porque o cabaré, de certa forma, tenta se transformar em teatro, mas ele não é totalmente teatro. E aí ela também tem problema de lidar com os sentimentos dela, porque ela sempre foi acostumada a ver os homens de lá, que não prestavam em sua maioria, como uma fonte para ela retirar dinheiro e não um lugar para ter sentimento. E quando ela conhece o Christian, que é muito romântico, muito iludido, ela não sabe como lidar com ele e ela fica realmente dividida entre ter esse sentimento, e o Duque também não vai facilitar isso e falar, perceber que ela tá afim de outro, falar, não, tudo bem, né, perdi a menina que eu gosto, mas não, ele vai literalmente fazer o que ele puder pra separar os dois. Não, é engraçado aqui a forma como a obsessão dele é transformada a cada cena do filme, quão louco e quão obcecado ele fica e transtornado por eles dois tendo esse romance. E esse filme, ele também é muito bonito visualmente, justamente pelas cores bem vivas, todo aquele cenário, aquele figurino bem elegante, e a trilha sonora também é muito linda. bonita, e o conjunto, ele também recebeu o prêmio, tanto pela trilha sonora quanto por efeito visual. Tudo cria, assim, esse efeito que a gente parece que entra naquela Paris daquela época, e a gente se envolve com os personagens. Eu gosto muito das músicas, daquela parte do tango, que tem um cara que canta lá, e os personagens, meio que às vezes a gente tá assistindo como se fosse ao teatro, porque às vezes as peças se movem e eles passam de um cenário pro outro, assim, a gente vê a troca de cenário também. Mas eu já aviso que o final não é feliz. É um leve spoiler. Você não sabe o que vai acontecer e nem como vai acontecer, mas eu já aviso pra você levar seus lencinhos. This story is about love. E o nosso último filme é Um Lugar Chamado Notting Hill, que foi lançado em 1999 com a direção de Roger Mitchell.
E o filme vai falar sobre o William, que é o dono de uma livraria, que vive uma existência um tanto monótona naquele lugar, até que tudo isso muda quando, repetidamente, uma famosa atriz daquela época, Anna Scott, aparece no local. E de um encontro acidental, um suco de laranja que caiu acidentalmente, nasce esse romance entre os dois, porque eles veem que eles são meio parecidos, eles se entendem. Ela consegue achar nele, de certa forma, um refúgio, já que, por ela ser famosa, muitas pessoas chegavam nela por interesse, por fama, e ele nunca foi muito ligado nisso. Só que o problema deles é justamente ela confiar nele e os outros que ficam o tempo todo. Sabe aquele lance da fama, que o famoso não pode fazer nada e os repórteres estão em cima, as colunas, escrevendo coisas que não é verdade, botando um contra o outro, um monte de coisa. Aquela velha história conhecida de que uma pessoa é famosa, ela é praticamente um objeto. É, basicamente. Agora, uma coisa muito engraçada é aquele amigo sem noção dele, que fica Sim. dando sem cueca por aí e fazendo a gente achar graça das vergonhas que ele faz o amigo dele passar. E esse filme, ele é muito bonito, você tem que assistir pra ver, porque a sinopse em si, ela é muito simples. Literalmente é disso, de um cara normal que conhece uma atriz muito famosa e eles têm que fazer isso dar certo. Mas os dois atores, eles têm uma química muito boa, eles atuam muito bem, te passa aquela veracidade do sentimento. E a trilha sonora também é muito bonita e o cenário lá em Londres também, muito show. Rita Hayworth used to say, men went to bed with a dream and they didn't like it when they woke up with reality. Do you feel that? Então é isso, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar indicações aqui nos comentários de filmes de romance que também são bons. A gente vai comentar aqui o que a gente acha, se a gente já assistiu, o que a gente achou do filme. E é isso. Tchau.